Nutrição e saúde. Oferecimento Farmácia Sempre Forte. Nosso forte é cuidar de você. Mix. Nutrição e saúde, com a Nutri Camila Spinelli. E hoje a gente vai conversar com ela sobre a recente mudança na cesta básica brasileira, anunciada pelo governo federal. E olha, tem impacto. Vamos entender melhor essa nova proposta e o impacto na saúde das pessoas. Camila, bom dia. Bom dia, Gi. Bom dia, Belmiro. Bom dia, Jack, nossos ouvintes. Então, vamos falar sobre cesta básica. Na verdade, não é um tema tão atual, assim, o decreto que saiu. Ele já saiu ano passado, né? Mas eu percebo que a gente precisa falar disso porque as pessoas ainda estão entendendo a cesta básica como aquela que fica lá na prateleira do mercado. E ela não é mais assim. Então, eu queria falar um pouquinho disso para que a gente possa entender que agora, aquilo que a gente fala, os itens básicos, né? E a gente poder analisar e desconstruir isso. Acho que vai ser bem uma desconstrução do que é a cesta básica, sabe? Então, o decreto, né, que foi... Já teve decreto, teve portaria, ele foi de 2024, portaria também. E em 2027, até 2027, entra em vigor outra, que é sobre a isenção de taxação de tributos nesses produtos que fazem parte da cesta básica. Então, que vai ser muito bacana porque vai dar mais acessibilidade, né, à população. E é uma das estratégias do MSD para diminuição da fome, né, combate à fome, à pobreza. Então, dar para os indivíduos alimentos que garantam a alimentação adequada e saudável. Então, esse é o principal objetivo da cesta básica. E se a gente for olhar para a cesta básica anterior, né? Ok, ela garante comida, ela garante alimento, mas ela não garante que ela seja adequada e saudável. Né? Entendi. Colocaram então coisa lá pra encher linguiça, mas a gente sai dos princípios, saúde né? não é exatamente. A gente sai dos princípios, né? Se a gente for olhar a cesta básica anterior, o que é aquela cesta básica? O que vocês lembram de cesta básica? Bolacha. Arroz, feijão, óleo, Açúcar, farinha de trigo, farinha de trigo. Eles continuam, macarrão. tá? Alguns deles continuam, tá? Até porque o arroz e feijão tem que ter, né? Tem que ter. Arroz, feijão, farinha de mandioca, farinha de trigo, né? Então... Bolacha recheada não deve ter mais. Não. Ah, tá. Tinha? Não, tô brincando, mas tinha tinha algumas bolacha, bolachas, né? aham. Sabe aquela bolacha maisena? Sim. Aquilo acho que tinha, né? A Maria, aquelas bolachas tinha lá na cesta, né? Isso, é que daí alguns mercados acabam montando as suas cestas básicas, né? É igual as cestas de Natal de fim de ano, né? Cada um vai montando a sua. E aí tá lá e todo mundo começa a dizer aquilo é uma cesta básica, mas na verdade não é, né? Então agora ela mudou. Agora a cesta básica, ela não vai mais estar, né? Muito provavelmente só lá na prateleira do mercado. E sim, ela vai ter que estar numa prateleira do mercado perto do hortifruti. Então, isso é uma mudança. Aquilo que a gente falava, alimentos não perecíveis. Agora entraram alimentos perecíveis, alimentos refrigerados, né? Então, legumes, verduras, raízes e tubérculos. Então, batata, aipim, sabe? Cará, inhame. Por quê? Porque ela não é mais tão fixa. Agora ela traz, assim, os grupos de alimentos que tem que conter. Por quê? Porque ela leva em consideração a sazonalidade, a diversidade, a cultura. Aqui para nós não é comum comer inhame no café da manhã. Mas vai lá pro Ceará pra você ver, pra Fortaleza. Aliás, inhame, o que é um inhame pra nós aqui? Uma batatinha? É tipo uma batata, ele é um tubérculo, né? Então, cará, inhame, eles são muito parecidos, inclusive. São muito parecidos, inclusive, né? Mas é um tipo de tubérculo, né? O do aipim, enfim. E aí é isso, assim, frutas e verduras, né, também que são mais sazonais. Então aqui para nós o quiabo não é muito comum, né, mas você vai para a região mais centro-oeste, o quiabo ele tá muito presente, né, na alimentação. Então isso, ela visa trazer isso, alimentos mais in natura e alimentos mais minimamente processados do que os ultraprocessados, porque são esses os alimentos que trazem mais benefícios, que trazem nutrientes, né, que não são sintéticos. Então esse é um olhar importante e são esses que vão ter uma taxação menor. Né? Vai ter uma taxação isenta, alguns isentas, né? E a gente está nesse movimento agora, né, no Brasil, de baixar alguns tributos, algumas taxações, porque realmente, né, o mercado inflacionário, e eu trouxe até esse tema porque a gente falou disso na semana passada, né? A inflação nos alimentos está incrível, né, gente? Tá enorme em tudo, né? E isso é uma questão, claro, de
Essa tributação muda por conta de oferta e demanda, isso é uma coisa óbvia, né? Das exportações também, então, da economia do país. Mas acho que um outro ponto bem importante para a gente pensar é nos desastres ambientais, nas mudanças climáticas. Então, o alimento, ele vem da onde? Ele vem da terra, né? Ele vem cíclico, ele vem das suas safras, ele vem se está muito frio, se está muito quente, se está com chuva, se não tem chuva. E aí? E essa mudança, o que ela impacta na nossa alimentação? Pois então. Né? O solo, e as águas, e a seca, né? E não só a seca, né? As enchentes, a produção de lixo. Então, toda a sustentabilidade, ela está envolvida. E a gente precisa ter esse olhar. E o importante também, né, Cami? Tá, beleza, e tá se colocando uma cesta básica mais saudável e tal, mas ela tem que estar acessível à população. Por isso que esse tipo de, isenta tributo daqui, diminui taxa de lá, tem que ter, porque, vamos montar uma cesta bonita aqui pra população. E o cara lá vai no mercado comprar, porque hoje no mercado já tem que ir com um desfibrilador junto, né? Sim. Porque tu vai olhando o preço, tu vai, porque senão tu já vai morrendo a cada gôndola lá. Exatamente. Mas, tu monta uma cesta básica que é legal, mais saudável, mas tu tem que dar condições pro povão comprar aquela cesta, ou pelo menos os itens comparação. Também não adianta nada, né? Sim, Belmiro, tem razão. Hoje a cesta básica está custando, né, na forma que ela vem nova, desde 2024, em São Paulo, que a gente observa os maiores valores, tá? Claro, nas regiões do país a gente vai ter discrepâncias, mas geralmente a gente pega por São Paulo, porque, né, é onde fica o centrão aí de tudo. Ela tá custando em média de R$800. Gente, a cesta básica. Absurdo. Né? Exatamente. E Então, uma cesta básica para uma família, vamos lá, de 4 pessoas, tá? Pai, mãe e 2 filhos. Uma cesta básica, né, que a gente vê... É que assim, né, eu tô pensando no pacote que a gente vê, né, fechado. Ela não dura aí um mês. Eu acho que o maior olhar para a cesta básica ou para essa melhor da alimentação é aquela coisa, né? A gente vai ter mudanças, precisamos ter mudanças, né? Acho que isso é uma coisa importantíssima da gente olhar. É muito mais cômodo para muitas pessoas abrir um pacote do que até mesmo descascar uma banana. Sim. Não dá trabalho nenhum, muitas vezes, né? Ou só lavar uma maçã e morder uma maçã. Aliás, é Então, muito assim, mais difícil muitas vezes abrir um pacote de bolacha, que tem coisa lá que eu não consigo abrir, do que... morder uma maçã. Exatamente. Entendeu? Né? Então, assim, tem isso também. Tem uma mudança de hábitos, porque foi culturalmente, né, ao longo das gerações se estabelecendo. E parece que um pacote de bolacha dura mais. Gente, não é bem assim. Um pacote de bolacha vai meio pacote para uma criança ou adolescente que está acostumado hoje em dia a comer bolacha, sentar e comer na frente do sofá e ver televisão, que é a mesma coisa que comer uma maçã, né? Então, assim... é um olhar que a gente precisa ter, porque vai ter mudanças. E claro que o alimento mais in natura, ele vai despender de mais preparo, de mais tempo, de mais organização. E é isso que a gente precisa mudar. Mas o mudar dá trabalho, né? Dá trabalho. Mudar dá trabalho. E isso, na verdade, a gente percebe em todas as esferas, né? Eu acabo sempre falando, tem aqueles que vão se programar ou não, é a mesma coisa no trabalho. A gente vê aquelas pessoas que trabalham muito, tem aquelas que estão ali, parece que fazendo hora. Então, isso acontece em todas as esferas. Mas é um olhar muito importante, né? O desembalar menos e descascar mais. Com certeza, isso é saúde. Isso é uma coisa muito importante para a gente colocar. Internacionalmente, as sociedades já olham para isso, as publicações. Então, tudo vai vir, né, ao encontro do descascar mais e desembalar menos e praticar exercício físico. Isso com certeza absoluta. Então, acho que vem da gente mudar a cabeça, começar a olhar para nossa alimentação, para os nossos hábitos de vida, né? E essa cesta básica nova convida isso, para que a gente possa olhar para isso, né? E entender que agora ela tem todos os grupos alimentares e saiu muita coisa dela que era muito pacote e entrou aquilo que desembala mais, com certeza. Maravilha, então. Vamos ficar atentos. E tem só uma questão que eu queria comentar, né, Cami, de campanhas, né? Porque a gente sempre comenta muito, aqui em Blumenau, por exemplo, tem campanha de não sei o que, tem campanha de não sei o que. Pô, faz uma campanha realmente que vai ser útil para a população, para a comunidade, até com os SECONs aí do Brasil. Pô, deveria ter uma campanha realmente forte, focada na alimentação saudável, né? Porque a gente não vê isso. Hoje... As pessoas têm a cultura, né, Cami? Porque culturalmente a gente foi acostumado a pegar um pacotezinho de bolacha. Pô, tem que ter uma campanha pesada. E isso a gente não vê, né? Porque na verdade, né, Belmiro, é muito mais fácil para a indústria, né? A indústria acaba
querendo vender muito mais e tem essa competitividade do que a competitividade da plantação do pé de alface, né? Sim, exatamente. Essa é a isso aí. diferença, então É ela isso aí. acaba muitas vezes sendo desleal. Mas a gente voltou, né? Há pouco tempo atrás, a gente voltou com os conselhos, então, os conselhos de alimentação, hoje tem o Conselho de Alimentação Escolar, o Conselho de Alimentação de Saúde, né? Os conselhos de segurança alimentar e nutricional. Então, aos poucos, né, a gente vai galgando isso. E assim também, né? Lá na Estratégia Básica de Saúde, lá no ESF, tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Às vezes a gente acaba deixando de lado porque tá cuidando muito mais da doença do que da saúde. E eu acho que essa é a nossa reflexão. É isso. A gente parar, né? Porque aonde a comunidade vai? Muitas vezes no ESF. Claro. O mercado vai querer propagandear o alface, vai querer propagandear a empresa que vende lá as bolachas, que tá dando alguma coisa em troca, Claro. né? Então, acho que esse é uma concorrência desleal pros in naturas, mas a gente precisa mais falar sobre isso, sim. Mas e a aí, verdade- tô aqui, ó, pra gente falar mais e o jornal abrindo essa oportunidade, né? E a verdade é que as políticas públicas, elas vão mudar, tem que fazer sua parte, mas só vai mudar de verdade quando nós mudarmos o nosso comportamento, a nossa mente. Enquanto isso, eles estão querendo isso, vamos mudar mais. Exatamente. Então, Exatamente. Cami, muito obrigado, Camila. Obrigada, gente. Até semana que vem. Jornal da Mix. Oferecimento. FURB 60 anos. Universidade nota máxima. E Cooper Super. Compre também em minhacoper.com.br. Mix.